tarde a todos e todas. Estamos iniciando mais uma atividade do processo de formação Estratégias para a Criação de Programa Municipal de Educação Ambiental. Este processo de formação é resultante de uma parceria entre o Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da UERJ, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente. A nossa roda de conversa de hoje terá como tema acesso à água e ao saneamento básico, a luta pela justiça social. Teremos como especialistas convidados o professor doutor Alexandre Dias, da Fiocruz, e Sebastião Raolino, que é da Rede Brasileira de Justiça Ambiental e da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Teremos também como mediadora a professora Jaqueline Guerreiro. Sejam bem-vindos, né? E vamos dar início, então, à nossa atividade. Jaqueline, por favor, faça aí as apresentações. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui apresentando esses dois profissionais, sujeitos engajados aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, nesse tema fundamental hoje, nesse contexto do colapso ambiental. Nós temos, então, o prazer, né, de ter aqui conosco hoje o Alexandre Pessoa Dias. O Alexandre, ele é engenheiro civil sanitarista, ele é mestre em engenharia ambiental, ele é doutor em medicina tropical e ele atua como professor e pesquisador do Laboratório de Educação Profissional em Vigilância em Saúde da Fiocruz. Um prazer, Alexandre, você ter aqui conosco e um sujeito engajado em tantas lutas ambientais, principalmente no nosso estado. Teremos também, me desculpe, teremos também o Sebastião Fernandes Raulino. Ele é biólogo, especialista em educação para gestão ambiental, ele é mestre em ciência ambiental e ele é doutor em planejamento urbano e regional. Ele atua como professor na Secretaria Municipal de Educação do Rio e também na Secretaria Municipal de Duque de Caxias. Ele tem uma atuação forte há muitos anos no Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica na Baía de Guanabara e também é um dos grandes facilitadores da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Sejam bem-vindos, esse curso tem, assim, uma gratidão muito grande por ter a honra de ter vocês aqui conosco. A fala está com você, Alexandre. Muito obrigado, Jaqueline. Cumprimentar a professora Marilene, agradecer muito ao convite de estar aqui com vocês, cumprimentar todos e todas os cursistas, a essa importante iniciativa das CEAS, do INEA, do SEADES da UERJ. Fico muito feliz porque eu fui formado em Engenharia Civil Sanitária por esta universidade, pela UERJ, que eu tenho um profundo carinho e uma profunda gratidão, viu? Eu gostaria de pedir o próximo slide. Então, vejam, qual é o objetivo da nossa conversa hoje? Abordar o saneamento básico, o saneamento ambiental, nas perspectivas da saúde pública, do direito humano, da justiça ambiental e do bem comum, a partir de uma análise multiescalar, multidimensional, considerando os seus desafios atuais, as ameaças futuras, as fortalezas atuais e as potencialidades futuras, a partir da pedagogia das águas. Então, vamos juntos seguir o caminho das águas. Esse termo desafios, ameaças, fortalezas e potencialidades
é uma metodologia que nós utilizamos muito até no campo do saneamento, que é a matriz DAFO, que nos permite analisar os cenários positivos e negativos de hoje, positivos e negativos do futuro. Próximo, por favor. Então, veja, primeira pergunta que eu acho estratégica, uma pergunta-chave: qual é o objetivo do saneamento? O que é o saneamento? Próximo. Muitas das vezes, quando a gente faz essa pergunta, as pessoas já começam a fazer o exercício de buscar os seus componentes. Mas quando a gente pergunta qual é o objetivo, qual é a estratégia dos seus componentes. E aí eu já trago, desde o início, uma relação que, na minha compreensão, é indissociável do saneamento com a saúde. Porque não é uma questão de uma percepção, mas isso está nos documentos do saneamento, nas políticas públicas, que o objetivo do saneamento é a saúde. Agora, veja, a própria compreensão de saneamento e de saúde, ela altera ao longo do processo histórico, né? Como não tem como não ser. Então eu trouxe aqui já a capa de um livro que foi um divisor de águas, o saneamento do Brasil, do médico sanitarista Belisário Pena. Essa é uma segunda edição de 1923, é a que eu tenho. Mas a sua primeira edição foi de 1918. Por que eu trago em tela a capa desse livro tão antigo? Porque esse livro, ele mostra uma mudança de perspectiva muito importante. Porque o Brasil, até no século XIX, ele estava olhando muito, início, primeira década do século XX, com um olhar muito para o litoral, não é isso? E, sob perspectiva do saneamento, muito preocupado com as epidemias que assolavam a orla marítima e as principais cidades à época. A partir das expedições realizadas pelo Instituto Oswaldo Cruz, que depois se tornou a Fundação Oswaldo Cruz, os pesquisadores passaram a mudar a visada do olhar para o interior do país, de um país continental chamado Brasil. Então foi a época do descobrimento dos sertões, que não é o sertão de hoje, tá certo? Cabo Frio, Jacarepaguá, já era considerado os sertões a título do Rio de Janeiro, e começou a identificar inúmeras doenças endêmicas, não epidemias, mas aquelas doenças que já faziam parte da vida das populações do campo, da floresta e das águas, resultado não só de uma insalubridade, mas como pelas suas condições de vida. Desculpa. Essa outra imagem ao lado é um artigo recente feito pelo Barrocas. Barrocas é um pesquisador da ENSP. Ele faz parte, junto comigo, do grupo Os Águas e Saneamento da Fiocruz. O Barrocas fez um artigo científico muito interessante, mostrando saneamento é saúde? Olha a pergunta. E ele mostra como é que, ao longo da história, esses dois campos do conhecimento, esses dois campos da atuação profissional, ora eles se afastam, ora eles se aproximam. E eu talvez arrisque dizer que atualmente esses dois campos estão muito separados. Então a primeira discussão que eu gostaria de problematizar é termos a compreensão de que o objetivo do saneamento é a saúde pública, tá certo? E esse artigo esclarece muito bem essa reflexão. Próximo. Então, veja,
Acho que é importante, quando a gente fala em saneamento, qual é a perspectiva? Qual é o referencial teórico que eu vou dialogar com vocês nessa roda de conversa? Eu diria 4. A promoção da saúde, o direito humano à água e esgotamento, a justiça ambiental e o bem comum. A justiça ambiental, ela será abordada pelo Aulino, que virá posteriormente. Agora, a promoção da saúde já é importante de apontar que é muito mais do que prevenção das doenças, viu? Na verdade, a promoção da saúde compreende a prevenção da doença, mas dá um conceito de saneamento muito mais amplo, porque promover saúde significa gerar renda, gerar trabalho, melhorar condições de vida e de trabalho, ampliar a economia local. Então, todas essas perspectivas têm relação com o manejo das águas e com o manejo dos resíduos. Não tenha dúvida quanto a isso. Então, muito mais do que prevenir doenças, o saneamento promove a saúde. O direito humano eu vou abordar em seguida e o bem comum também será abordado nos slides. Agora, qual seria o objetivo estratégico do saneamento? Ele tem como desafio histórico, que na verdade é importante destacar que o Estado tem uma dívida histórica com o saneamento no nosso país, tá certo? A função do Estado é imprescindível nesse processo, pelos recursos, pela função do Estado de proteção social, pelo seu caráter fiscalizador, pela importância da gestão desse bem comum. Mas o objetivo fundamental é a universalização. E aí não é só para as cidades, são para as cidades, para as populações do campo, da floresta e das águas. Mas eu também gosto de destacar a população periurbana, que muitas das vezes é esquecida. É aquela população que não é nem da cidade nem do rural. Às vezes pertence ao perímetro urbano, mas ela possui todos os seus modos de vida, a sua produção e reprodução, ainda com aspectos rurais, ou como opção mesmo. E essa interface, ela tem no estado do Rio de Janeiro, e muitas das vezes são regiões que sofrem de ausência ou precariedade de políticas públicas, o que se traduz em desertos sanitários. Por isso que eu gosto de particularizar essas populações que nós chamamos de, muitas das vezes, como populações vulnerabilizadas. Elas não são vulneráveis. Pelo contrário, elas têm muita potência, mas elas são vulnerabilizadas por consequência da iniquidade das políticas públicas, da necessidade do desenvolvimento da economia, da intersetorialidade de vários componentes. Próximo. Agora sim, depois do marco teórico, dos marcos teóricos, a gente pode conversar no próximo slide de quais seriam os componentes do saneamento básico. Então, o objetivo é a saúde pública, mas os seus componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. Se eu pergunto para vocês, desses 4 componentes, qual é o mais importante? Muitas pessoas falam que a água é o mais importante. Eu tendo a acreditar que sim. Mas se eu continuar a pergunta, eu acho que aí já teria um erro da própria pergunta. Porque, na verdade, é o território que tem que dizer para nós quais são os seus componentes mais necessários, seja para reverter as condições de doenças, de mortes, de agravos, seja para ampliar a sua potencialidade. Quando eu pergunto em sala de aula, as pessoas lembram imediatamente da água e do esgoto. E olha, abastecimento de água é aquilo, né? Captação, adução, tratamento, adutora de água tratada, grandes reservatórios.
rede de distribuição, ligação domiciliar. O que separa o público do particular é o hidrômetro, tá certo? O esgotamento sanitário também tem várias etapas. A coleta do esgoto, o seu transporte, rede de coletoras, elevatórias, estações de tratamento, emissário terrestre, submarino, disposição no solo adequado. Muitas das vezes esquecem as águas de chuva, e eu quero destacar isso. As águas de chuva são componentes do saneamento, meus amigos. Nós não podemos não definir a quantidade, interferir na quantidade da água que chove, mas nós temos obrigação, através da infraestrutura sanitária e de diversas outras obras, intervenções, melhor dizendo, fazer o devido escoamento das águas de chuva, que é um desafio muito grande nas cidades, agravado com as mudanças climáticas. Mas eu quero colocar aí dois componentes que não são considerados do saneamento básico, no sentido mais restrito, mas eu quero já dialogar numa perspectiva de saneamento básico mais amplo. Vetores e pragas, no meu entendimento, tem a ver com o manejo integrado dos 4A: água, abrigo, acesso e alimento. Então, para controlar os 4A, eu preciso ter uma intervenção de um saneamento adequado desses 4 componentes. O saneamento inadequado gera vetores. A exemplo das arboviroses, que ainda insistem em utilizar tratamento químico, e eu compartilho de uma posição de vários especialistas de que a melhor forma de enfrentar as arboviroses é um saneamento ambiental adequado. E a outra questão, que já foi dito muito bem nas aulas anteriores, a proteção e a restauração das coleções hídricas. Se não cuidarmos dos nossos mananciais, nós não teremos água adequada dentro das tubulações. Então, o debate quali-quantitativo envolve uma interdependência do saneamento básico com as coleções hídricas. Próximo. E aí eu já chamo a atenção que muitas pessoas pensam que saneamento é basicamente obras. Claro que obras faz parte das intervenções de saneamento que o Plano Nacional de Saneamento Básico define de ações estruturais, projetos e obras. Agora eu quero chamar a atenção das ações estruturantes, viu? Planejamento, gestão, participação social, mobilização social, controle social, educação, e dentre eles a educação ambiental. Então veja, a educação aí ele não é um complemento do saneamento. Ele é uma parte integrante. É muito comum a gente ver artigos muito bem feitos que falam da questão epidemiológica, abordam o aspecto tecnológico, mas aí na última linha fala, é necessário melhorar a educação no país. Eu tenho uma outra perspectiva. Eu acho que a educação ela tem um elemento de centralidade em todo o processo projetual, em todo o debate tecnológico, e tem que ser considerado como uma ação estruturante. Próximo. E eu vou dar um exemplo disso. O Brasil hoje, não sei se todos sabem, já foi publicado no Diário Oficial, o Plano Nacional de Saneamento Básico orientava a execução de 3 programas. O Programa de Saneamento Rural, que depois mudou de nome, Programa Saneamento Brasil Rural. O Programa de Ações Estruturantes, que eu falei, gestão, etc., planejamento e tal. E o Programa de Infraestrutura. O programa estruturante não avançou bem, infelizmente. Então, a gente ainda falta uma visão de um processo de planejamento em todas as escalas, federal, estadual, municipal. Agora, o programa
Saneamento Brasil Rural, que eu já deixo aí para vocês no link, na apresentação, foi um programa que eu tive a oportunidade de participar. Ele foi feito pela FUNASA, com a coordenação da UFMG, que contou com vários especialistas, e eu tive a oportunidade de participar desse processo, que foi muito rico. Agora, perceba quais são os marcos referenciais do programa. Saneamento básico é direito humano. Saneamento básico é promoção da saúde. Saneamento básico, ele tem uma estratégia para a erradicação da extrema pobreza. E olha só a mudança de paradigma. Saneamento básico e desenvolvimento rural, solidário e sustentável. Para nós que conhecemos o interior desse país, nós sabemos que só conseguiremos avançar com saneamento se nós integrarmos com a produção agrícola. Então, as alternativas de agricultura familiar, agroecologia, agrofloresta são estratégicas no processo de avançarmos com a universalização do saneamento. Próximo. Agora eu quero chamar a atenção de uma definição que eu acho importante do saneamento ambiental. Se alguém me perguntar, Alexandre, no meu município o saneamento básico é o mais importante. Eu acredito que em muitos lugares são, porque tem, como eu falei, um déficit histórico com relação a isso. Eu considero, para muitos territórios, o saneamento básico é prioritário. Agora, se você me pergunta se ele é suficiente para a promoção de territórios saudáveis e sustentáveis, eu sou obrigado a dizer que não. Por isso que a gente traz uma discussão também do saneamento ambiental, que está, inclusive, no Estatuto da Cidade. E olha o que ele diz, envolve um conjunto de ações técnicas. No passado era vista só como técnicas. Agora veja a definição, socioeconômica. Ela não é só técnica, ela também é socioeconômica. E eu adicionei mais ainda, que eu fiz uma adaptação desse documento, belíssimo documento publicado no Ministério em 2006. Ele também tem um aspecto cultural fundamental, e nós, educadores, precisamos compreender a dimensão da cultura. Caso contrário, teremos grande dificuldade de desenvolvermos uma educação ambiental territorializada. E o objetivo, como não deveria deixar de ser, é a promoção da saúde ambiental e humana. E aí coloca vários componentes do básico, mas também fala do controle da emissão atmosférica, o controle do uso, solo, ocupação, as coleções hídricas. Eu colocaria, inclusive, os efluentes industriais, o controle dos agrotóxicos, tá certo? As diversas fontes que trazem contaminação atmosférica, hídrica, edáfica, que é o solo, enfim. Saneamento pode ter essa perspectiva mais ampla. Agora, próximo. Para isso, eu acho que é importante a gente ter uma análise multiescalar. O que é isso? Porque quando a gente discute a crise hídrica, e vivemos uma crise hídrica hoje, não há como negar, está aí o aumento da energia elétrica, que aumenta a pobreza no país, e para nós enfrentarmos a insegurança hídrica, nós temos que fixar a escala. Cada um de vocês trabalha numa escala diferente. Agora, isso não significa que o nosso conhecimento tem que estar restrito especificamente na nossa principal atuação. Essa visão multiescalar é fundamental, porque, veja, tem uma escala mundial, mudanças climáticas. Ah, mas Alexandre, isso é um problema futuro. Não. Os eventos climáticos hidrológicos extremos já estão ocorrendo. E o IPCC deixa claro isso. Negar isso seria um negacionismo científico. Mas o problema é que não é só negar, o problema é como a gente traduz isso para a nossa escala. Porque nós temos que sair da perplexidade para ir para a ação. E isso envolve equipes interdisciplinares, tá certo?
Esse é um grande desafio dessa geração. Tem a escala nacional, que já aponta uma insegurança hídrica no país, na oferta, na disponibilidade das águas, dos seus mananciais, mas também na demanda. E quando a gente fala demanda, a gente fala em acesso. Tem as escalas do biomas, que tem o desmatamento, a perda da biodiversidade, os incêndios, que poucos falam dos problemas de saúde da poluição atmosférica dos incêndios. Eles estão, de fato, trazendo uma matriz de problemas de saúde em várias escalas que temos que discutir numa perspectiva de saneamento ambiental. Mas também temos as escalas das bacias hidrográficas, a proteção dos mananciais, que foi dito em outras aulas, a escala municipal, que aí a gente já começa a entrar mais no saneamento básico, propriamente dito, não é isso? A discussão da titularidade é importante. E temos a escala do saneamento, tanto público quanto na escala do saneamento domiciliar. Eu não posso esquecer do saneamento domiciliar, porque nessa escala os processos de educação são muito integrados, ou deveriam ser. E aí eu falo das melhorias habitacionais, da assistência técnica de habitação de interesse social, que os profissionais de arquitetura têm uma luta forte para isso, as melhorias sanitárias domiciliares da Funasa. Então temos que seguir todos os caminhos das águas, desde as suas fontes até a chegada na casa das pessoas, se nós realmente desejamos melhorar não somente a saúde, não só evitar a doença, mas promover territórios sustentáveis e saudáveis. Próximo. Eu trago agora uma abordagem da multidimensionalidade, porque, veja, eu vou logo para a frase que eu coloquei aí. Nós precisamos seguir o caminho da pedagogia das águas, porque a água ela educa. A água é um princípio educador. Isso eu aprendi no interior do Piauí, numa aula da articulação do semiárido, era Caritas, falando sobre as cisternas de água de chuva nas escolas. E quando ele falou que a água educa, eu tive um choque teórico. Eu nunca pensei nessa perspectiva. Eu sempre me vi como um educador ambiental, um educador popular em saúde. Mas essa dinâmica, essa perspectiva pedagógica da água, e a água interfere no processo de trabalho, a água interfere no processo de pesquisa, eu acho que ela potencializa muito. Claro que tem uma referência freiriana nessa abordagem, na medida que nós entendemos que todos são sujeitos de direitos e que tem uma função fundamental na transformação dos territórios para a melhoria das condições de vida. A água tem memória, por onde ela passa, ela traz seus contaminantes. Então nós temos que compreender o que significa essa trajetória das águas, seus fatores de risco. E aí eu botei uma listagem, que água é natureza. Eu não consigo discutir água sem discutir terra, tá certo? O manejo do solo tem relação imbricada com o manejo das águas, o corpo humano, o alimento, a saúde. Não há como fazer educação ambiental sem uma discussão de gênero no debate da habitação. Isso é fundamental. A discussão do direito humano tem uma perspectiva do hidronegócio, que se materializa muito nos processos de privatização. Tem o debate dos desastres, cada vez mais sendo discutido em decorrência das mudanças. Volta a discussão da cultura. Todas as religiões abordam uma interação com a água. E os povos das águas, os pescadores artesanais, os marisqueiros, os catadores, as populações das águas que nos alimentam com os frutos do mar. Você veja, a água aí tem uma dimensão muito maior do que saneamento, percebe? Próximo. Aí eu coloco rapidamente uma discussão de acesso e acessibilidade. O que a ONU fala? A ONU diz que direito humano à água, nós temos que pensar em disponibilidade, qualidade, segurança, aceitabilidade, isso é fundamental, viu? Acessibilidade física, financeira,
Quando entra em esgoto, entra dignidade, privacidade. Agora, eu acho que se nós queremos fazer uma educação participativa, construindo a partir do conhecimento do território, eu acho que a gente não tem que começar trazendo informação. Nós temos que começar perguntando nas comunidades quais são as dificuldades do acesso à água na sua comunidade. Uma pergunta importante, que a gente inclusive utiliza em questionários de pesquisa, é o que tem no seu território que promove saúde na sua comunidade. Veja, em pesquisas no Ceará, a água foi apontado como principal elemento de saúde, mas também como principal elemento de doença. Para vocês perceberem como esse tema é central na vida das pessoas. É um tema gerador. Eu estou finalizando aqui. Tem 2 documentos sobre política de segurança hídrica. Eu chamo a atenção porque esse é um caminho diante das mudanças climáticas que cada vez mais exigirá do Estado, nas suas escalas, a discussão. À esquerda eu tenho o Plano Nacional de Segurança Hídrica do governo federal, feito pela ANA, e eu confesso que eu senti um pouco a falta das soluções baseadas na natureza, viu? Eu senti um pouco falta de um debate mais profundo das mudanças climáticas e também do papel da educação. Mas o Estado do Rio de Janeiro, através do INEA, também está fazendo agora o seu plano estadual. Ele já tem um programa e a expectativa que nós temos é que, de fato, o programa estadual de segurança hídrica do Rio de Janeiro, acredito que agregará mais esse debate intersetorial das soluções baseadas na natureza, dos diversos setores envolvidos, da educação. Para finalizar, eu passo o próximo slide, 28 minutos, eu estou fechando, Marilene, em 2 minutos, se possível. Ok? Então, veja, nós gostamos muito das tecnologias sociais, e aí eu estou com um filtro domiciliar numa escola no Sertão Central. Então, veja, qual é o material educacional nosso? É o lápis, o papel somente? Ou o filtro domiciliar é um material pedagógico? Essa reflexão é muito importante e a tecnologia traz esse debate. Porque com os filtros eu consigo entrar na casa das pessoas. Ele é uma proteção ambiental. Eu discuto o manejo da água domiciliar. Eu discuto a reservação da água. Eu discuto o caminho das águas. Ela é uma solução tecnológica adequada em várias localidades do país. A própria Funasa recomenda o filtro de barro. E faz parte da nossa cultura. Isso é muito importante. Então, isso é um elemento de ligação, de diálogo, de participação muito grande. Próximo. Próximo em seguida, né? Aí são os filtros que eu comentei, o filtro de barro, próximo. Aí tem como é que limpa a vela. Gente, não adianta ter o artefato sem ter educação junto, percebe? Aí é o mapa falante, vamos mapear com as comunidades. E Marilene, nessa comunidade no Piauí, o pessoal ficou tão empolgado que fizeram um mapa de pano gigantesco que não coube dentro da sala de aula. Nós orientamos para fazer um mapa setorizado, mas percebe, eles se envolveram tanto no processo, se sentiram tanto autores do processo, que uma moça que era ligada ao artesanato, ela utilizou o mapa para mostrar sua cultura, e isso fez um processo de amorosidade, de integração entre os pesquisadores e a comunidade muito forte. Próximo. Estou finalizando mesmo. Aí eu mostro 4 cenas de habitação que mostram a riqueza do nosso povo. Uma construção na Praia do Sono, e veja a beleza do barco, da decoração numa casa de barro, de pau a pique, construída com tradição, com cultura. Eu pergunto se ali tem saúde. Olha a segunda foto.
uma casa no interior do Piauí. Olha o cuidado da família, com pote, fechando, arrumando direitinho para não ter contaminação. Esse aquário eu tirei no Ceará. Pegando água de chuva, eles pegam a água de chuva e botam no aquário como um bioindicador, para ver se o peixe vai ficar feliz com a água ou se ele vai morrer. Olha só a inteligência, a criatividade e a potencialidade das pessoas. Ninguém falou para ela fazer isso. Ela fez porque está dentro da cultura dela, da tradição dela. E, por último, uma foto de Manguinhos, que mostra ainda o sofrimento das inundações. Esse barraco pobre, insalubre, inadequado, sofreu com as inundações. Agora veja como é que o sentimento da sobrevivência da vida, ela impera. A mãe da criança cuidando de cada peça da sua família numa situação de inundação. Depois eu fui dar uma atividade dentro da favela e conheci essa moradora. Ela falou, essa casa é minha. E aí nós choramos de emoção, porque realmente nós estamos falando de vida. Eu agradeço muito a oportunidade e me coloco à disposição e agradeço a todos. Câmbio. Alexandre, olha só, farei minhas as palavras do Bruno, viu? O Bruno colocou aqui uma coisa que eu vou, viu, Bruno Nascimento, eu vou roubar de você, tá lá, olha, que fala, que aula magnífica. Isso é pensar de modo holístico, considerando todos os aspectos da vida. Parabéns, Alexandre, fantástica aula. Ficaríamos aqui a tarde toda, mas infelizmente eu tenho aquela função horrorosa de dizer, olha o tempo, né? Tem que parar, porque infelizmente nós não temos esse tempo todo que nós gostaríamos, mas com certeza teremos outras oportunidades. Tá? Alexandre, eu vou deixar as perguntas para o final e eu gostaria de aproveitar, quer dizer, te agradecer mais uma vez, né? Dizer que, como sempre, fantástico, né? Não esperava outra coisa, né? Que não fosse isso, mas te agradecer muito, dizer que nós estamos aqui à sua disposição. E pedir agora para o nosso companheiro Sebastião, que chegou, né? Que ele já está aqui conosco, para ele abrir a câmera, abrir o microfone, né? Para poder começar a sua apresentação. E gostei muito do abraços, tá? Muito bom, perfeito. Sebastião, você está nos ouvindo? Sebastião, eu acho que você está com o microfone ligado. Ah, não, alô? Tá, ok. Só não estamos te vendo. Você vai conseguir abrir sua câmera ou você acha que isso você não vai conseguir fazer por conta da conexão? Vamos ver aqui. Apareceu, né? Estão me vendo? Eu ainda não estou te vendo, mas sim. Vamos esperar um pouquinho. Acho que já vai abrir, peraí. Pronto. Boa tarde, Sebastião. Tudo bem? Você pode... Boa tarde, Marilene. Boa tarde, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês, né? Boa tarde a todos que nos escutam. Mas deixa eu passar para você, Marilene, para você poder guiar. Você vai passar a apresentação ou você vai querer que a gente passe a apresentação para você? Se tiver como compartilhar aqui, eu vou passando. Porque, na verdade, eu vou usar só alguns slides dessa apresentação, não todos. Ok. Então, olha só, nós vamos passar para você a função de palestrante, né? Tem um outro nome, eu sempre esqueço o nome que eles dão, que é de apresentador. Eu passei a função de apresentador. Então, aí, o Alex já passou para você e você já pode passar seus slides. Você tem de 20 a 30 minutos no máximo para a gente ter tempo para as perguntas, tá? Eu sei que a gente fica muito angustiado querendo falar tudo ao mesmo tempo, mas tem muitas perguntas, eu já estou com uma série de perguntas aqui e essa parte é muito importante também. Ok? Então, boa palestra, Sebastião. Muito obrigado. Agora, eu estou com duas entradas, uma no celular e outra no computador, porque a câmera só está funcionando a câmera do celular, né? Aí precisava me habilitar aqui no computador. Tem dois Sebastião para eu poder passar. Então, Alex, habilita ele no outra entrada dele. Vê se já foi aí. Fiz agora.
Foi, Sebastião? Ainda. Agora escolha o que compartilhar. É semelhante ao Google? Foi, achou. Tá, permitiu agora, né? Aí A apresentação já está na tela, só tem que Ela já a está na setinha tela, é só embaixo você dela para passar. passar para um lado e para o outro. Não. Tá, então a apresentação já está na tela. Eu preciso botar aqui no meu computador a apresentação? Não. Tá vendo ela aparecer na tela? Ah, sim, sim. Tá, então agora vai aparecer embaixo dela, vai aparecer escrito slide 1 com umas setinhas ao lado. E aí o senhor clica nessas setinhas que ele vai passando. Tá. Tô vendo. Então tá bom. Então tá ótimo. Então, gente, deixa eu começar agora de verdade, assim. Precisa tirar o som do computador e de um dos dispositivos. Está dando microfonia. Agora eu acho que ainda está dando, mas eu fecha o microfone do computador e abre o microfone do telefone, que aí eu acho que vai funcionar. Bem, o do computador ainda está aberto. Fechou. Tá, agora tá bom. Pronto, que bom. Então eu e o Alexandre vamos te deixar aqui sozinho e acompanhar você à distância e no término nós retornaremos, tá bom? Obrigado, então, Marilene. Minutos, por favor. Tá bom. Boa apresentação. Obrigado, Marilene. Boa tarde a todos, paz e bem. Eu sou Sebastião Paulino, né? Sou professor na Rede Municipal de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro. Fiz biologia, mestrado em ciência ambiental, doutorado em planejamento urbano com os conflitos ambientais em torno da Reduc. E por morar na Baixada Fluminense, a luta por saneamento, por água, sempre foi muito presente. É um prazer estar aqui com a Marilene, agradeço a Marilene, Jaqueline Guerreiro e toda a equipe pelo convite para estar aqui nesse curso. É um prazer estar com o Alexandre Pessoa, que é uma referência. Eu pude conhecer Alexandre Pessoa numa oficina que ele coordenava, na época com comitês de bacia, movimentos sociais do Brasil todo, que era para construir o programa municipal, um programa de educação ambiental, né, dentro dessa área de recursos hídricos, que agora me fugiu o nome, mas que sempre está na minha cabeça. Um caderno fantástico. Falar aqui para mim hoje é apenas complementar um pouquinho, com alguns exemplos, a fala do Alexandre, e falar um pouco mais sobre a noção de justiça ambiental, né? O título da nossa apresentação é o acesso à água e ao saneamento básico, né, a luta por justiça social. E aí existe uma perspectiva muito importante, né, nessas lutas, que é a perspectiva da noção de justiça ambiental. Mas o que é isso? Para pensar justiça ambiental e pensar recursos hídricos, pensar água, é importante pensar algumas noções. A de conflitos ambientais, a de desigualdade ambiental, a de injustiça ambiental, né, a de justiça ambiental e racismo ambiental, né? Então, a gente vai passando para elas aqui. Só apareceu aqui uma coisinha que não era para aparecer, tá? Isso foi aumentar, o que aconteceu? Caramba. É que o senhor deu zoom usou a rolagem e deu zoom na tela. Eu vou tirar o zoom e devolver o apresentador para o senhor. Só um minuto. Sim. É porque entrou uma daquelas notificações na frente e me atrapalhou. Ok. Já pode? Isso. Ok, né? Então, quando a gente pensa em conflito ambiental, sempre nós vamos ter grupos diferenciados, né? Grupos sociais, políticos, econômicos, né? Em conflito. Nesse conflito, né? Um dos grupos se sente prejudicado, ameaçado, inviabilizado nos seus modos de vida pela ação, né, do outro grupo, né? Ação política, pelo modelo de desenvolvimento, ação econômica, projeto econômico, projeto de governo, etc. Esses conflitos, eles podem gerar várias injustiças ambientais, né? Mas o que é injustiça ambiental?
Vamos pensar a noção de desigualdade ambiental. O conceito de desigualdade ambiental é um conceito sociológico, né? Ele é importante quando a gente pensa saneamento básico, acesso à água, né? Porque a desigualdade ambiental, nós temos indicadores que vão nos mostrar situações de desigualdade ambiental, né? Desigualdade ambiental não é somente quando nós temos uma população vivendo na floresta temperada e outra na floresta amazônica ou no bioma Mata Atlântica. Desigualdade ambiental a gente fala que existe quando nós temos um grupo social que sofre já com falta de acesso ao saneamento básico, com coleta de lixo, falta de educação, cultura e lazer, e, além disso, ainda tem condições ambientais inadequadas que se somam e trazem um sofrimento adicional a essa população. Então, isso é desigualdade ambiental. Então, é uma população ribeirinha, convivendo com inundações, a população sem saneamento básico, que ainda vive ao lado de uma indústria petroquímica, perigosa, arriscada. Então, isso é uma situação de desigualdade ambiental em relação a outro grupo que vive numa zona com maior investimentos da cidade, por exemplo, a Zona Sul Carioca, no Leblon, tal. Ali as pessoas vão ter acesso à educação, cultura, lazer, muitas delas, e as condições ambientais mais adequadas também. Então, nós temos uma situação de desigualdade ambiental que pode ser verificada, né, por indicadores. Os movimentos sociais vão nos dizer se essas situações de desigualdade ambiental são injustas ou não, se ocorre uma situação de injustiça ambiental ou não. Então, vejam que a noção de injustiça ambiental é uma construção discursiva de movimentos que transformam aquilo que poderia ser um problema ambiental, e um problema ambiental não necessariamente tem um processo político, econômico, social que leva aquele problema, né? Às vezes parece que aquele problema está solto no espaço, está neutro, e não é assim. Aquele problema, na verdade, muitas vezes é uma situação de injustiça construída socialmente. Vamos para o próximo slide aqui, né? Eu esqueci que é o mesmo que estava... É que aparece toda hora uma coisinha aqui para falar. Bem, só para falar um pouco do histórico da noção de justiça ambiental, essa noção surge a partir do movimento negro estadunidense, nos Estados Unidos, quando percebem, na luta pelos direitos civis, que populações pobres de maioria negra costumavam receber maiores impactos, maiores riscos, danos do modelo de desenvolvimento. Então, situação de falta de saneamento nos Estados Unidos, vizinhança com usina nuclear, polo petroquímico, aterros de lixo tóxico, aterro sanitário, todas essas atividades costumavam se concentrar junto a populações pobres de maioria negra. E essa era a percepção dos movimentos. E aí, o movimento pela luta pelos direitos civis teve uma sacada muito boa. Eles passaram a construir conhecimento a partir deles, né? Conhecimento científico sobre aquelas situações para refutar o discurso das agências de governo, para refutar muitas vezes os técnicos em hidrologia que diziam que um determinado empreendimento era possível naquele local, então, ou técnicos de outras áreas. E aí, nessa construção de conhecimento, uma das pesquisas mais importantes foi a do pesquisador Robert Buller, né, sociólogo, ativista do movimento negro. Nessa pesquisa, ele mostrou, mapeando uma série de empreendimentos nos Estados Unidos, que a variável raça explicava melhor essa concentração desigual de empreendimentos indesejáveis junto a populações pobres de maioria negra. Sabemos que raça biologicamente não existe, mas sabemos que todas as discussões em torno desse tema. Bem, diante dessa pesquisa que Robert Buller realizou com o financiamento de uma igreja protestante estadunidense, United Church of Christ, que financiou o estudo, né, ele pôde apontar isso cientificamente, né? Populações pobres, seja de cidades com maioria branca ou cidades com maioria negra, recebiam mais empreendimentos indesejáveis, mas cidades pobres de maioria negra, né, ou bairros de cidades pobres com maioria negra recebiam mais que 2 vezes empreendimentos indesejáveis. As situações de desigualdade ambiental se mostravam muito mais presentes, ou seja, essas populações sofriam mais. Isso levou o reverendo Benjamin Chaves a cunhar o termo racismo ambiental.
E aí o movimento negro passou a lutar contra o racismo ambiental. A luta avançou, procurou parceria com o movimento ambientalista estadunidense, mas esse movimento era mais de classe média e mais preocupada com animais, vegetais, o que é muito importante, mas não estavam com uma pauta urbana, que era o caso do movimento negro. Então, só houve uma união, de fato, em 1991, na década de 90, o movimento negro se reuniu com ambientalistas estadunidenses, com indígenas, sindicalistas, minorias étnicas, né, asiáticos, latinos, fizeram uma cúpula, né, um congresso, uma cúpula, e nessa cúpula cunharam o termo justiça ambiental e injustiça ambiental. Quando o termo nasce também com uma presença do respeito à terra, da espiritualidade, por causa da presença dos indígenas ali. Mais para frente, a luta fica bastante urbana nos Estados Unidos. E eles ganham a percepção de que a noção de justiça ambiental precisava ultrapassar fronteiras de estados, de países. Porque muitas vezes a luta numa cidade contra uma injustiça ambiental, contra uma indústria poluente, por exemplo, levava a indústria a ameaçar se deslocalizar dali, ir para outro local. Então a luta precisava se internacionalizar. Existe um lema chamado poluição tóxica para ninguém. E isso fez com que em 2001, 10 anos depois, ocorresse aqui no Brasil, a partir também da articulação de pesquisadores do Brasil, sindicalistas, movimentos sociais, o primeiro colóquio internacional sobre justiça ambiental, trabalho e cidadania, que aconteceu na cidade de Niterói e que deu origem à Rede Brasileira de Justiça Ambiental, da qual eu faço parte desde o início. Então, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental está fazendo 20 anos. Eu fiz aqui, rapidamente, um resumo do que eu havia... isso aqui está me atrapalhando, peraí. Do que eu coloquei aqui nos slides, para quem depois só tiver acesso aos slides, poder ver. Tá? Eu estou tendo que ligar o microfone aqui, porque aparece o link para falar no meio. Se o senhor conseguir tirar o som do celular, o som que sai da palestra, você consegue abrir o microfone do computador e deixar o do celular desligado, e a microfonia para. Ah, que bom. Obrigado. Não deu certo. Tem que baixar o volume todo do celular, para não ir ouvir só pelo computador. Eu agora consegui chegar. Essa aqui é a imagem do colóquio internacional que aconteceu na cidade de Niterói, né? Pesquisadores da América Latina, Estados Unidos, né? Sindicalistas, movimentos sociais, CUT, sindicatos petroleiros, sindicato dos químicos. Foi um encontro muito bonito e a rede nasceu nessa época com uma pauta bastante urbana também. Depois ela foi se interiorizando, né? Ela tem lutas, seja com a agricultura familiar, agroecologia, bioma Mata Atlântica, Amazônia, Centro-Oeste, Cerrado. É uma grande rede, né? E a noção de justiça ambiental é muito potente. É importante uma educação ambiental que pense justiça ambiental, né? Que pense proteção ambiental para todos, que não coloque um projeto econômico, político na frente do bem-estar das pessoas, né? E essa noção, né, que se refere à questão da água, nos levou a termos como justiça hídrica, injustiça hídrica, né? Quando a gente pensa em saneamento. Agora eu vou aqui, no conjunto do nosso curso, né, tem um capítulo sobre justiça ambiental, e essa live é um momento para também falar sobre isso, né? O que seria justiça ambiental, né? Para a rede, né? Seria basicamente que todos tenham acesso, né, de maneira igual nos processos de tomada de decisão, acessando o conjunto de informações necessários para saber se aquele empreendimento interessa àquela comunidade ou não,
se vai prejudicar ela, quais os caminhos que aquela comunidade quer seguir, que os horários das reuniões sejam horários acessíveis, que ocorram audiências públicas, né, nesses horários acessíveis, que haja informação para as comunidades em linguagem acessível a elas, não linguagem técnica distante, que os grupos sociais, as populações que se sentem atingidas, as comunidades, tenham acesso a financiamentos para realizar pesquisas independentes daquelas que os órgãos de governo ou empresas fazem, para que haja esse debate com o contraditório, né? Para que haja essas diferentes perspectivas, né? Para que as comunidades tenham maior segurança. O Movimento por Justiça Ambiental nos Estados Unidos fez uma coisa muito interessante, né? Como eu falei com vocês, começou a construir conhecimento científico a partir da base. E eles proporam lá, né, a avaliação de equidade ambiental, que virou uma política pública. O que é a avaliação de equidade ambiental? Além de você considerar os estudos de impacto ambiental, né, relacionados aos fatores bióticos e abióticos, né, a vegetação, a fauna, né, aos rios, considerar aspectos antropológicos da cultura das populações, considerar o próprio ponto de vista das pessoas, das comunidades, um pouco do que a Alexandre já falou, né? As comunidades serem protagonistas, serem também pesquisadores, né? Pesquisadores populares, participarem desse processo, dizerem o que sabem do território, porque ninguém mais do que vive ali sabe as dificuldades que vive naquele local, naquele território. Então, a avaliação de equidade ambiental passa por isso. Sonhamos que um dia, na legislação ambiental brasileira, a avaliação de equidade ambiental, nestes termos, esteja presente como parte dos processos de licenciamento. Então, agora vou tentar dar... Vou tentar dar agora para vocês alguns exemplos de situações de injustiça ambiental e recursos hídricos, ou águas, mais importante falar água, né? O termo recurso hídrico restringe a água a uma ótica simplesmente econômica, né? Deixa eu só tentar baixar o som aqui do celular. Aí. Tá bom. Sumiu aqui. Dificuldade técnica aqui, gente, me desculpe. O celular vai desligar. Não quer. Se eu tiver um fone de ouvido à mão e plugar no celular, ele para de passar o áudio. Acabou que desligou o celular. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos ouvindo. Alô? Alô? Nós estamos te ouvindo, Sebastião. Alô? Bem, vamos aguardar um pouquinho, porque parece que o Sebastião ele está nos ouvindo, quer dizer, nós ouvimos o Sebastião, mas ele não está conseguindo. Agora eu estou conseguindo, Marilene, obrigado. Tá? Você conseguiu agora? Olha só, Sebastião, se estiver complicado, eu sei que você está com dificuldade aí de conexão. Se você tiver dificuldade, eu sugiro, como faltam mais 5 minutos da sua apresentação, eu sugiro que você fale, de repente, sem passar as apresentações, porque aí depois a gente pega essa apresentação e coloca lá na plataforma do INEA. Lá na Marilene, obrigado, mas agora eu acho que vão ter imagens assim mais impactantes que ajudam a... Entendeu, entendimento, né? Ok, então. Então, eu vou deixar você, então, para terminar a apresentação, aí eu peço que, se você puder, utilizar esses últimos 5 minutos para fazer a sua fala e encerrar, tá? Eu te agradeço para a gente ter o tempo de perguntas, né? De diálogo com os estudantes, tá bom? Obrigado. Sim. Obrigado. Então, gente, para exemplificar situações de injustiça ambiental aqui no estado do Rio de Janeiro, eu escolhi a região metropolitana, a região hidrográfica da Baía de Guanabara, né?
E aqui, né, é uma região que depende muito do sistema Guandu, né, no caso 80% da região metropolitana depende do sistema Guandu, e no caso da Baixada Fluminense, né, que é aqui os casos que eu quero mostrar aqui, a Baixada Fluminense sempre teve problemas históricos de saneamento, tanto no acesso à água como nas inundações. E eu quero mostrar aqui, né, que essas situações envolvem problemas sociais e ambientais profundamente relacionados. Houve um histórico de luta de movimentos sociais, especialmente a partir dos anos 1980 e 1990, com as federações de moradores, que levaram à construção de várias políticas públicas, né? Programa Reconstrução Rio, após as enchentes de 1988, que foram terríveis, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, Projeto Iguaçu, Baixada Viva, Nova Baixada, PESAM, PACs Drenagem e outros tipos de PACs também. Quero ressaltar aqui o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. O Alexandre Pessoa falou, né, que a educação é importantíssima no processo do acesso à água e saneamento básico. É um componente essencial, não é um componente separado, é um componente essencial. E, de fato, aqui eu queria dar o exemplo, né, de que eu, Sebastião Fernandes Raulino, fiz o curso de especialização em Educação para a Gestão Ambiental dentro do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, em 1998, o componente Educação Formal, e a partir desse componente eu retomei meus estudos acadêmicos, e estou aqui falando hoje com vocês. Então, é importantíssimo esse componente. Vamos em frente. E aí, a situação da Baixada, como em outras partes da região metropolitana, envolve muito o carro-pipa, né? Pensar em saneamento na Baixada é pensar desde o século XIX, mas um saneamento rural, né, para transformar a Baixada numa área agrícola. No entanto, até hoje a população vive com problemas de saneamento. Essa foto aí por exemplo, um morador no Parque São José está pegando uma tubulação de água construída no final do século XIX, início do século XX, para levar água para a cidade do Rio de Janeiro. A tubulação passa no bairro dele, mas não há rede de abastecimento no bairro, né, para muitas casas. Então, eles conseguiram furar lá a tubulação e obter água, né? Essa situação aqui, olha só, onde será? Em várias cidades talvez a gente encontre isso. Canos ligados de maneira clandestina, entre aspas, numa tubulação. Só que essa situação aqui, ela acontece em que cidade será? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Aqui é o seu Daniel, uma grande liderança para o saneamento das federações de moradores, lá que eu falei com vocês desde os anos 80, faleceu ano passado, infelizmente, por Covid. Deixo aqui a homenagem para ele. Conheci os rios e as obras, cada lugar, cada obra, como ninguém. Bem, no entorno da refinaria Duque de Caxias e de outras indústrias, a situação fica mais complexa quando não há saneamento básico. Porque aí nós temos, além da falta de abastecimento, a contaminação do lençol freático, dos rios e do solo. E aí onde as pessoas vão pegar água? Muitas vezes de poço artesiano, poço semi-artesiano, né? E essa água pode estar contaminada por metais pesados, por diferentes substâncias, benzeno, etc. Os fluxos da água nos mostram também, os fluxos da água nos mostram fluxos de poder. Duque de Caxias é fim de linha, muitas vezes a empresa de saneamento, de abastecimento da cidade dizia isso. Mas a Gávea é fim de linha e recebia água bem. Duque de Caxias não. E no entorno do polo petroquímico, né, com a presença das indústrias, a situação é muito séria, colocando em risco a vida das pessoas, a saúde das pessoas. A gente diz que o ciclo da água no contexto urbano não é apenas hidrológico, como a gente estuda lá no 6º ano, 7º ano. Não, é um ciclo hidrossocial, né? Isso é importante, né? Os fluxos da água na cidade muitas vezes expressam os fluxos de poder. A educação ambiental crítica vai nos mostrar isso, né? Então, no entorno do polo petroquímico de Caxias, a gente tem um problema do abastecimento de água precário, da falta de esgotamento sanitário, das inundações que levam produtos químicos perigosos para as casas, para as ruas, e a contaminação do lençol freático. A inundação nos lembra o componente drenagem, por exemplo, de águas fluviais, né? Lembrando que Duque de Caxias é o segundo PIB do estado do Rio de Janeiro e no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é o 49º lugar. E se a gente olha essas situações mais carentes, a gente olhar o Índice de Desenvolvimento Humano a partir dessas localidades mais carentes, a gente vai ver que
que os índices ficariam bem mais abaixo ainda. Então, a gente vê que riqueza econômica, polo petroquímico, petróleo, outro tipo de indústria, não significa necessariamente bem-estar, justiça ambiental. Pode significar injustiça ambiental. Então, a população que já vive com a poluição atmosférica, afeta o sistema respiratório, causa problemas cardiovasculares, dependendo do tipo de substância, câncer, etc., e que vai poluir o solo, os rios, né? Essa população, né, com todas essas indústrias em volta, sem saneamento básico, vai viver uma situação de injustiça ambiental muito grande com toda essa poluição, né? E aí, caminhões com carga perigosa, tanques de óleo, esferas que podem explodir, como em 72, acidentes industriais, acidentes com empresa de armazenadora de combustíveis. Todas essas situações são de desigualdade ambiental, de riscos de desigualdade ambiental, as populações morando nessas proximidades, com esses canais que transbordam, né? Valão sem saneamento básico, enfim. E as pessoas não vão ter água. Aqui, esse gráfico, a pesquisa da Bianca Daielli, da Suyá Suyá, vai ver que a maior parte da população vai usar poço artesiano, água mineral, quem pode comprar, sem rede de abastecimento em muitos lugares. Então, aquela foto é de Duque de Caxias, essa cidade rica economicamente, né? No entanto, as pessoas precisam acessar a adutora que leva água para as indústrias, água bruta, sem tratamento, não é água potável. E as pessoas vão ter que dar o seu tratamento, o seu jeito, né? Vão usar para lavar roupa, lavar prato, lavar roupa, né? E, às vezes, para beber água também, muitos. Essa água bruta, sem tratamento, água que vai para as indústrias. Tá? É uma situação horrível, né? Temos essa pequena represa da SEDAI, uma reserva da Petrobras. Se começou a construir reservatórios no programa Água para Todos, né? O programa atrasou com os problemas do Estado, né? Agora foi inaugurada esse ano, e infelizmente não se falou que a SEDAI fez a obra. Então, pensar saneamento nessas condições, mais ainda do que em outras, é pensar a saúde, pensar intervenções, né? Buscar pesquisas científicas que analisam a qualidade da água, a presença de metais pesados, e isso o Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas cercanias da Baía de Guanabara procurou fazer. Conseguimos algumas pesquisas, mas, infelizmente, não somos governo, precisamos de mais investimento para poder conhecer essa realidade e pensar soluções. O outro lado que a Baixada Fluminense vive, que é o caso que eu quero só comentar rapidamente, é a questão das inundações. E muitas vezes projetos, ainda nos dias de hoje, projetos tendem a aumentar as inundações, retirando os efeitos positivos de projetos feitos no passado, como o Projeto Iguaçu. Então, a gente está numa luta lá em Caxias, com os movimentos, contra a construção de empreendimentos, né, que se localizam na Baixada, né? A gente tem a Serra do Mar, o maciço litorâneo. Quando chove, a água desce muito rapidamente para a região de Baixada, provoca inundações, ainda mais com a impermeabilização toda que ocorreu. E aí nós temos uma área de 3 km², onde se quer construir uma série de empreendimentos, mas que é uma planície de inundação. Você já tem inundações como essa que eu estou mostrando aqui na foto, no Belford Roxo, Caxias, no Rio Iguaçu, com a construção desses empreendimentos na área de polder que eu estou mostrando aqui, com a mãozinha, nessa área aqui, 3 km², né? Então vai aumentar as inundações. E a gente está lutando. E é numa área, né, que foi uma área de proteção ambiental, a área de proteção ambiental de São Bento, foi recortada, né, pelo governo em 2006, já pensando nesse projeto, o governo voltou e, infelizmente, quer fazer essas obras aqui. A gente entende que não é o local adequado para fazer, que pode ser em outro local central de abastecimento, tal, porque o próprio estudo da COP e outros já nos mostraram que é uma área, e da própria prefeitura, que é uma área que guarda a água, né? Uma planície de inundação, uma área com lençol freático bem raso. Então, obrigado, Marilene. Oi, Sebastião, boa tarde. Você encerrou? Não, eu abri a câmera para você ir já encerrando e poder agradecer a você, mas pode encerrar, por favor. Ah, sim, então, obrigado. Nesse momento a gente está nesse conflito ambiental, né, que uma área que já era vista como área que inunda após aguaceiros,
Mapa do Exército de 1935, enfim. É uma área que tem fauna e flora, olha só, a água que fica acumulada ali na planície de inundação, né, entre os rios Iguaçu e Sarapuí, e que a própria COP nos mostrou que faz parte de uma região que deve ser preservada, ocupada com muito cuidado, porque senão fica uma região importante para evitar aumento das inundações na Baixada. A área que eu falo é essa aqui, ó, de 3 km². Então, a Baixada Fluminense ela vive como exemplo de injustiça ambiental, injustiça hídrica, ela vive o problema da falta do acesso à água, por um lado, e o problema das inundações, por outro, associado à falta de políticas de habitação, né? Então, é algo do que eu queria mostrar para vocês ali, e depois nas conversas falar com vocês sobre movimentos de resistência, como o fórum que eu acabei de falar, e o movimento Pro Saneamento e Meio Ambiente da região do Parque Araruama e São João de Meriti. Para tudo isso é importante a educação ambiental formal e educação ambiental não formal. E como eu falei, sou fruto desse processo. Obrigado, Sebastião, brigadão, a paciência aí, desculpe os problemas com tecnologia e tal. E falar acelerado. Não, Sebastião, nós é que agradecemos a você. Eu acho que os alunos, que os nossos cursistas, né, eles estão cientes de que não só eles, mas todos nós, né, estamos vivendo um período muito atípico, onde nós tivemos que transformar as nossas casas em estúdios para palestras, né, para videoconferências, e a gente está trabalhando com os equipamentos, né, que a gente possuía, com a internet que é disponibilizada em cada região, né? Então, todos nós estamos tentando conviver com isso da melhor forma possível e dar conta das nossas atividades. Então, nós é que agradecemos a você, né? Eu acho que todos os cursistas eles entendem isso. Na última reunião, por exemplo, nós tivemos uma obra ao lado da casa do palestrante. E aí, como é que você vai mandar o seu vizinho parar de fazer a obra, né? Então, no meio da fala do professor, a gente ouvia o barulho da obra. Então, são coisas que acontecem, né? Hoje, aqui na minha casa, não tem o homem vendendo ovos que passa toda a tarde, né? Ele ainda não passou, mas, de repente, no meio da minha fala, a gente vai ouvir uma oferta de compra de ovos de granja, né? Então, gente, eu agradeço muito, Alexandre, agradeço muito ao Sebastião, né? E, Sebastião, se você puder abrir a sua... Você não, acho que não pode ainda abrir a sua câmera, né? Por conta da transmissão. Mas eu sei que você está aqui conosco. Sim, eu vou sim. fazer as perguntas e eu vou pedir, assim, que vocês sejam muitos, infelizmente, rápidos na resposta, porque nós temos várias perguntas, né? Eu acho que eu passo a pergunta para um, e aí, se o outro que achar muito importante complementar com algum outro ponto de vista, tudo bem. Se achar que não vale a pena, fica apenas um respondendo, ok? É muito chato essa minha função, é muito desagradável, porque eu tenho que cortar a fala das pessoas, imagina. Bem, olha só, nós temos aqui uma pergunta de alguém que se chama, tem um sobrenome de Vale, e pergunta o seguinte: qual foi o impacto ambiental dos agrotóxicos após a flexibilização da Lei de Biossegurança em 2005 para as plantas transgênicas? Quem gostaria de responder isso? Alexandre, que trabalha com saúde diretamente. Está sem som, Alexandre. Continua sem som. E agora? Agora estamos te ouvindo. Você conseguiu ouvir a pergunta, né? Sim, claro. Posso falar de forma telegráfica, Marilene? Porque aí vem mais perguntas. Tem muitas, Veja, esse debate foi um debate muito importante, porque o transgênico, quando veio a ser liberado no Brasil, gerou uma polêmica enorme. E a expectativa que foi anunciada pelos defensores
do transgênico é que essa tecnologia iria diminuir o uso de agrotóxicos. E o que nós identificamos é que o efeito foi contrário. Se nós analisarmos a curva de crescimento dos agrotóxicos no Brasil, fica claro que a partir da liberação da transgenia, houve um aumento da inclinação dessa curva. Agora, vivemos tempos difíceis, viu? Porque, acho que foi o Silvio que fez a pergunta, o termo é esse, flexibilização. Mas hoje eu não sei se estamos numa flexibilização ou se estamos num processo erosivo mesmo de proteção. Porque o crescimento de agrotóxicos ele é exponencial em termos da expansão e da intensificação na área. Câmbio. Rápido. Bem, gente, tem aqui uma da Rosângela Vieira, que ela faz o seguinte questionamento. Águas pluviais diluem a poluição difusa nas cidades? Bom, quem fala? Sebastião, eu... Alexandre, pode falar, Alexandre. Ótimo. Não, acho que é bom. A pergunta é interessante. Primeiro, eu vou assim, educação ambiental é um desafio, viu? Porque nós temos que aprender educação, a pedagogia, e nós temos que entender a ecologia. Não, eu não sei qual é o mais difícil não, viu, gente? Eu acho que os dois são grandes desafios. Agora, é porque normalmente o termo poluição difusa é aquela poluição que não é pontual. Por exemplo, um efluente tem um lançamento do esgoto. Você tem claramente o ponto de lançamento. A poluição difusa ela se dá muito em decorrência das águas de chuva que transportam os poluentes que estão no solo, a poluição edáfica, e vai contaminando ao longo do rio. Então, agrotóxico é uma poluição difusa? É, porque ele é pulverizado, ele vai para o solo, ele vai para a água subterrânea, para as águas. Então, a poluição difusa tem uma relação direta com o manejo das águas pluviais. Eu entendo que tem a ver com a questão do uso e ocupação do solo. Tem alguns poluentes que nós temos que evitar que ele seja lançado no solo. Se ele for lançado, vai ter um carreamento das águas de chuva. E eu acho que é importante essa ideia da separação. As águas de chuva têm o seu trajeto. E o esgoto sanitário e efluente industrial tem o seu caminho próprio com o seu tratamento. Câmbio. Ok. Bem, Ednei Nascimento faz a seguinte pergunta. O saneamento, como foi dito, é historicamente negligenciado pelo Estado. Então, privatizar esse setor de uma forma clara e eficiente não é um bom caminho a seguir, uma vez que o Estado se mostra ineficiente? Eu vou passar para o Sebastião, mas eu não quero me furtar a dizer o seguinte: nunca o Estado vai deixar de exercer o seu papel. Prestem atenção nisso, porque a grande pergunta é quem controla os processos para qualquer prestação de serviço. E se o objetivo do saneamento é a saúde pública e o direito humano, eu quero usar uma coisa aqui que pode assustar alguns. Mas saneamento, na minha forma de ver, são para todas as esferas da vida. Em tempo de Covid, eu não posso discutir que a água tem que ser só para quem paga a água. Inclusive, a própria SEDAI, com ações emergenciais, está oferecendo água para as pessoas que não têm a tubulação em casa, porque ela é uma barreira sanitária para a proteção da Covid. Percebe? Então, ter o direito ao acesso à água em todas as esferas da vida é a melhor forma de proteger a saúde e o Sistema Único de Saúde, senão a conta vai para o SUS. Câmbio, Sebastião, complementa. Então, eu penso o seguinte, né? Alexandre, eu acho que o melhor para poder falar, porque batalhou muito na campanha Água Boa para Todos, né? A gente tem experiências, né, de
né? A Inglaterra, por exemplo, final do século XIX, era privado, não conseguiu resolver, epidemias de cólera, etc. Foi com uma empresa estatal, criada pelo Partido Conservador, que você universalizou a água. Eu penso o seguinte, como Alexandre Pessoa falou, apesar dos problemas com a SEDAI, o que a gente deseja, luta e quer, gostaria, né, de uma empresa pública com controle social, participação, para que pudesse se definir as prioridades de investimento, os recursos. Porque a SEDAI, né, a gente sabia que dava um lucro aí de 1 bilhão. Sabemos que esse lucro, de que maneira reverter, né, em políticas públicas de fato. E aí a pressão da sociedade, a organização compreendendo os processos, é que ajuda esse Estado a se mexer, porque o Estado ele representa um conjunto de forças em conflito ou em cooperação, né? Então, se nós temos uma empresa privada num processo de privatização, com participação de capital financeiro que busca ganhos rápidos, em curto prazo, será que as populações mais pobres serão, de fato, as mais beneficiadas nesse processo de privatização? Né? Será que eles serão negligenciados? Eu me assusto muito com uma reportagem que eu vi do Profissão Repórter, com a empresa de Minas Gerais, que não chegou a ser privatizada, mas chegou a seu capital ser colocado na Bolsa de Ações de Nova York, assim como lá em São Paulo. Então, objetivando o lucro, o que acontece? Passou lá o carro identificando que seria vazamento de água, não era vazamento, era desvio para uma comunidade com 300 famílias. Foram cortar a água das 300 famílias. Existia a rede ali de abastecimento construída com essa empresa com participação do capital internacional? Não, porque o objetivo não era atender aquelas pessoas, né? E aí temos vários processos de privatização no mundo que deram problema. Tornar a água como fonte de lucro, temos experiências de bairros que perderam água na região dos lagos. É o que o Alexandre falou. O Estado vai ter sempre uma participação. Esse Estado está a serviço de quem? Se nós, como sociedade, não nos organizamos e não exigimos saneamento para todos, água boa de qualidade para todos, nós vamos continuar com o problema, especialmente para as populações mais carentes. E como nós somos um conjunto, não somos uma ilha, e a Covid nos mostra muito bem isso, ficamos ao risco aí de vários problemas, né? Na Baixada a gente enfrentou muitas questões com a SEDAI, mas foi a própria SEDAI que conseguiu levar água para lugares onde era muito difícil. E na própria SEDAI, trabalhadores do sindicato, por exemplo, propuseram um projeto de lei na década de 90 para tornar, haver mais transparência, mais controle social. Os trabalhadores tinham essa preocupação. Não passou na Assembleia Legislativa dos anos 90. Assisti isso numa live do trabalhador da SEDAI em hemodiálise. Acabou a hemodiálise ele falando, contando essa história. Então, a gente precisa de uma boa empresa pública. Essa é a minha opinião. Uma boa empresa pública vai estar a serviço de todos, sem ter o lucro como perspectiva, mas a saúde, o acesso à água e o saneamento para todos. Obrigado. Ok. Vamos lá, mais uma pergunta. Peço que sejam bem rápidos, porque nós temos várias ainda aqui. Luciano de Paula da Silveira, ele pergunta o seguinte: nas prefeituras o saneamento ainda fica meio perdido entre secretarias de meio ambiente, serviços públicos e obras, sem o espectro educação presente. Como podemos mudar isso? Fortalecer a educação ambiental. Vamos fortalecer o Programa Municipal de Educação Ambiental. Vamos incluir essas questões no Programa Municipal de Educação Ambiental. Claro, né? Por isso, Alexandre, que nós fizemos questão de colocarmos vários temas diferentes nesse curso, para que, no momento em que os municípios fossem pensar nos seus programas municipais, eles pensassem da importância dessas questões serem incluídas lá no programa. Né? Então, com certeza... lembrando que educação ambiental não é coisa só de escola, como o Raulino também falou, né? Tem educação não formal, a informal, a formal, então é para todos, em todos os níveis, em todos os locais. Então, vamos incluir. Oi, deixa eu dizer uma coisa. É você que... Deixa eu dizer uma coisa. Quem são nossos educadores?
Eu aprendi muita coisa na faculdade de engenharia da UERJ, claro. Assim, a formação sua, profissional, né, a formação técnica, ela é fundamental. Agora, eu quero dizer que eu aprendi muito com os territórios onde eu trabalhei, viu? Eu aprendi muito com os quilombolas, eu aprendi muito com os caiçaras, com os indígenas, com os povos do sertão. Então, nós temos educadores ambientais nesse país inteiro. Então, assim, onde é que está o conhecimento? Ele está nos livros, sem dúvida, mas ele vem dos territórios. Então, nós precisamos, numa pedagogia do diálogo, da pergunta, da reflexão, unir saberes, uma ecologia de saberes, de conhecimento. Isso potencializa todas as nossas intervenções e interação entre profissionais. Você acha que o biólogo pensa da mesma forma que o oceanógrafo, da mesma forma que o engenheiro? Não pensa. Agora, tem que ter elementos dialógicos nesse processo. Eu acho que a gente aprende muito com Krenak, claro, ele é um intelectual, um filósofo, mas em todas as aldeias nós temos pessoas maravilhosas para aprender. Eu aprendi muito a água no sertão, onde tinham várias estratégias de sobrevivência maravilhosas. Câmbio. Ok, é isso aí. Na verdade, eu tenho muita esperança agora que a inclusão da extensão universitária como uma atividade acadêmica obrigatória traga essa conexão maior entre as universidades, entre os cursos de formação e os saberes, né, das populações, e que haja um compartilhamento desses saberes. Porque eu acho que a universidade vai lucrar mais do que a comunidade, viu? Mas eu acho que é importante isso. Eu acho que quem vai aprender mais nesse processo, por incrível que pareça, claro, serão os professores e alunos da universidade, porque ainda tem muitos que, às vezes, ainda estão desconectados desses saberes. Bem, vamos lá. Bruno Nascimento, a privatização que acabamos de ver no estado do Rio de Janeiro, como isso pode ser um empecilho na promoção de um saneamento básico e ambiental e o trabalho direto nas comunidades? Esse é o desafio? Será esse o desafio? Sebastião falou um pouco mais sobre isso, talvez eu fale um complemento, Sebastião, se você me permitir. Veja, o processo foi muito crítico, né? Fazer uma privatização em plena pandemia, já, no meu entendimento, tem erro de origem. A expectativa do marco nacional, revisão do marco regulatório, que foi mudado em plena pandemia, ele diz uma coisa que pouca gente sabe. Os planos municipais de saneamento básico, pelo marco regulatório, era revisado de 4 em 4 anos. Por quê? Para estar de acordo com o plano plurianual. Isso é planejamento. Com a revisão nacional do marco regulatório, agora os municípios podem ter até 10 anos para revisar seus planos. Olha só como é que você fragiliza todo um processo de mobilização e de participação necessária para que tenhamos planos efetivos. Mas, Alexandre, tem plano no meu município que não deu certo. Mas, é claro, é um processo de construção. A revisão do plano é exatamente para você dar maior efetividade a ele. Porque se nós não trabalharmos numa discussão da evolução dos municípios, o saneamento não avança nesses processos e não fortalece a própria economia local. Perceba. Então, veja, eu participei muito do edital, da análise crítica do edital do Rio de Janeiro. Fiz várias críticas, participei do documento, a Fiocruz fez um documento de análise na perspectiva de como isso pode trazer risco à saúde e ao direito humano. Está devidamente registrado. Foi privatizado? Nós vamos fazer uma observação, um observatório desse processo. Nós temos que acompanhar esse processo para exatamente verificar em que medida os recursos serão aplicados, mas que priorize, na minha concepção,
as populações mais vulnerabilizadas. Câmbio. Ok. A gente tem aqui uma outra questão da Fátima Pereira, que ela diz o seguinte... não, peraí, é da Fátima. A Fátima só está fazendo uma observação. Não, aqui tem a pergunta dela. As águas que chegam às casas dos municípios do Rio de Janeiro passam por alguma análise, estudo quanto aos agrotóxicos e metais pesados? Sebastião, você quer falar ou eu falo? Não, eu acho melhor você falar. Depois eu queria completar uma outra fala, que tinha uma outra pergunta que teve antes. Então você fala primeiro e depois eu falo, só para alternar. Tá certo. Então, sem esquecer a pergunta que foi feita agora, né? É importante lembrar também que, além de todo o processo de privatização ter ocorrido no meio da pandemia, né? A quantidade de pessoas que não conhecem os termos da privatização é enorme, né? E temos questões, por exemplo, como a questão de tratamento em tempo seco, depois o Alexandre pode falar em outro momento melhor, que é uma questão muito séria, colocada no processo de privatização. A questão que já foi verificada por algumas pessoas que acompanham mais próximo aí o edital, do quanto, por exemplo, os investimentos para a Baixada, que é uma realidade, uma região muito carente de saneamento, como os investimentos previstos estão aquém do necessário, o problema com áreas com falta de urbanização e áreas de violência que era colocado também no processo de privatização, da empresa ser desobrigada de atuar nesses lugares, e aí toda a luta para que se modificasse esses aspectos, né? Então, tem uma luta muito grande aí, nesse processo todo, pelo direito à água e ao saneamento básico, que é uma luta por democracia, né? Uma luta por democracia, para que todos tenham acesso a água, saneamento e saúde. E aí os programas municipais de educação ambiental, eles são importantes nesse processo, tanto pela água como saneamento em geral. E aí foi feita uma pergunta antes, relacionando às secretarias de meio ambiente, obras, como às vezes esses assuntos estão descentralizados, estão em caixinhas, e de fato o Programa Municipal de Educação Ambiental em cada cidade pode ajudar a haver o diálogo entre esses setores e com a sociedade. E aí eu quero trazer também os conselhos de meio ambiente das cidades, desenvolvimento urbano, que também devem participar desse processo dos programas municipais. Quero deixar aqui registrada a experiência do curso Educação Ambiental Crítica para a Baixada Fluminense e Ecologia Política de Recursos Hídricos, que nós fizemos em 2010, e que procurou justamente unir numa turma professores, técnicos de Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente, Habitação, Caixa Econômica Federal. Houve uma seleção, mas na seleção dos cursistas havia a possibilidade de ter professores misturados com esses outros setores. E essa mistura nos interessava, porque muitas vezes o professor, o educador, não conhece o que acontece nas secretarias em outras áreas de governo, muitas vezes tem uma visão um pouco abstrata de como se constroem, se implementam e se fiscalizam as políticas públicas. Ao mesmo tempo, muitos professores também não tiveram a vivência em movimentos sociais de luta por direitos para entender o que é fazer um ofício, encaminhar para uma secretaria, um conselho, para um órgão de governo, para o Ministério Público Federal. Como é que se dá esse processo? Ensinar nossas crianças, jovens e adultos, né, em processo de educação ambiental formal e não formal, ensinar não, aprender junto, né? Como se constrói esses processos, construirmos juntos uma sociedade melhor, mais democrática. Essa educação ambiental é uma educação para a cidadania, e uma cidadania não colocada aqui como uma palavra solta, mas uma cidadania que procura justiça ambiental, procura ecologia integral, que é outro conceito que eu gosto muito. Então, a gente precisa, de fato, no programa, pensar formas de promover esse diálogo e de se reconhecer os diferentes saberes. O PDBG, quando aconteceu também, em 98, tinha uma turma que era de ONGs e movimentos. Então, foi muito importante. Enfim, eu passo para o Alexandre dar continuidade em relação à questão dos agrotóxicos e dos metais pesados. Existe, sim, alguma verificação, mas a gente precisa publicizar mais. Existe uma coisa que muitas cidades têm, muitas outras não têm, e as que têm frágil. Em Duque de Caxias, a gente aprendeu, uma das coisas que eu aprendi com os movimentos também,
no Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica, da Secretaria da Baía de Guanabara, foi o seguinte: vinha a Bianca da Fiocruz nos ajudar lá, participar do movimento, e ela perguntou, por que vocês não solicitam dados para a Secretaria de Saúde do Vigiágua? Existe a vigilância ambiental dentro do SUS. E dentro da vigilância ambiental nós temos o Vigiágua, o Vigiar. Então o Duque de Caxias tinha uma pequena equipe de Vigiágua, coletando água em alguns pontos para saber se essa água era de qualidade, independente da SEDAI, independente de outros órgãos de fiscalização. Não conseguimos a resposta imediatamente da Secretaria, fomos ao Conselho de Saúde. E, através do Conselho Municipal de Saúde, conseguimos o relatório do Vigiágua, que passou a ser disponibilizado depois. Vejam, né, desconhecíamos a existência de um Vigiágua na cidade de Duque de Caxias, uma das maiores do estado. A sua cidade tem um Vigiágua? A sua cidade tem um Vigiar? Você conhece a vigilância ambiental? Compreende a importância desse processo dentro do SUS? Isso é educação ambiental. A educação ambiental é educação. Educação de uma maneira ampla e profunda, né? E é importante que todos lutemos para que tenhamos equipes de Vigiágua com qualidade. Eu lembro de uma outra ocasião, quando a gente esteve com o pessoal da Vigilância Ambiental, que eles pediam para que pressionássemos a prefeitura, para que eles recuperassem o nível hierárquico que eles tinham dentro da Secretaria de Saúde, que eles tinham sido rebaixados, né? Então, às vezes, a gente bater no próprio governo, entre aspas, é importante para aqueles técnicos e funcionários que querem fazer um bom trabalho, realizar o bom trabalho que desejam. Obrigado, Sebastião. Alexandre, você quer complementar alguma coisa em relação à questão dos agrotóxicos? Eu posso passar para outra pergunta. Deixa eu complementar. Telegráfico. Com relação à captação de tempo seco, eu não tenho tempo para dizer aqui. Eu posso passar para vocês um documento que a Fundação Oswaldo Cruz fez de uma análise crítica desse processo, e isso divide a engenharia. Eu sou radicalmente contrário à captação de tempo seco e uso os argumentos técnicos para defender o separador absoluto. Mas tem que ver o que eu escrevi a respeito disso. Então, eu disponibilizo, viu, Marilena, esse documento. Okay. Da mesma forma que tem os documentos que a gente fez de suporte, esse encontro aqui é para a gente provocar o estudo posterior, aprofundar. Sim. Motivar vocês a estudarem, aumentar as asas de vocês, capacidade de voo. Com relação ao agrotóxico, olha só que interessante. A lei de portaria de potabilidade de água é feita por quem? Ministério da Saúde. Você está vendo como é que saneamento e saúde é indissociável? Eu sou um profissional da vigilância. Eu formo os técnicos de vigilância em saúde. Então, existe um programa chamado Vigiágua na esfera federal, estadual e municipal. Tem município que tem Vigiágua bom. Tem município que tem Vigiágua frágil. Tem município silencioso, que é um termo que a gente usa. Então, a função, inclusive nossa, é de fortalecer a Vigiágua nos seus diversos municípios, para poder responder essas perguntas. Porque responder se a água tem ou não tem qualidade é um direito humano, eu preciso saber a água que eu bebo. Agora, eu quero dizer que a portaria de potabilidade foi revisada recentemente e melhorou. É um patrimônio do SUS. Foram incorporados mais agrotóxicos para o monitoramento e o mais importante, para fechar, o Ciságua, que é onde as informações são colocadas, no passado tinha uma dificuldade de acesso muito grande e cada vez mais está se tornando obrigatória a sua publicização. Então, mais do que o Alexandre dizer qual é o município que está atendendo ou não, é vocês, educadores ambientais, saber o acesso, ir lá na internet e ver se as informações que estão contidas lá são consistentes, estão de acordo, para que vocês possam fazer a sistematização dessas informações para a educação ambiental. Câmbio. Muito obrigada, Alexandre. Gente, eu teria mais algumas perguntas, mas a gente não tem como manter mais a atividade hoje por conta do horário. Então, eu vou fazer a seguinte sugestão. Nós teremos ainda vários fóruns de debates, né, que são debates que vocês, como
conteudistas podem entrar, né, se tiverem um horário disponível. Nós teremos encontros numa sala semelhante a essa, daqui a alguns dias, onde nós vamos poder conversar com os cursistas. Então, eu vou pedir desculpas àqueles que eu não passei as respostas, as perguntas, né? E vou fazer o seguinte, eu sugiro que a gente guarde essas perguntas para serem colocadas dentro dos fóruns de debates e também nos encontros virtuais que nós faremos ainda até o final do curso. Porque, na verdade, assim, são muitas questões sérias, questões urgentes, questões importantíssimas, com conteúdos pesados. A gente nunca teve o objetivo de esgotar tudo isso aqui nesse encontro, até porque é impossível. Quantos anos o Alexandre estuda isso, quantos anos o Sebastião atua nessa área, e a gente sabe que o tempo todo nós estamos aprendendo, vendo coisas novas, fazendo novas leituras. Então, assim, eu vou pedir que vocês deixem uma mensagem final, vou pedir desculpas aos cursistas por não fazer as outras perguntas que eu tenho aqui, né, registradas, mas elas não serão perdidas. Nós vamos guardar essas perguntas e quando nós estivermos juntos de novo, ou numa outra, até pode ser numa outra reunião como essa, né, porque tem outros palestrantes ainda vão conversar sobre clima, sobre unidades de conservação, então nós teremos ainda a oportunidade de colocar de novo essas questões, porque todas estão interligadas. Tá? Então, eu vou pedir ao Alexandre e ao Sebastião que façam a sua mensagem final e vou encerrar, infelizmente, né, a atividade do dia de hoje. Quem começa? Alexandre, Sebastião, tanto faz, escolham. Acho que é Alexandre primeiro. Maravilha. Vai lá. Eu queria agradecer, Marilene, viu, a potência desse encontro. Ou seja, representante de vários municípios. É uma articulação interinstitucional com as políticas públicas que nós, servidores públicos, sempre defendemos. Então, o SEADES está de parabéns porque defende essa bandeira há bastante tempo e o SES e o INED ter viabilizado, viu? Você veja que eu não falei muito de doença, viu? Porque eu acho que a perspectiva é da saúde mesmo. E eu nem falei das tecnologias, zona de raízes, tranque de evapotranspiração. Não, a discussão é introdutória. Eu acho que isso é importante a gente discutir. Se ficou na cabeça das pessoas um sentimento de que quero mais, eu acho que isso é um bom sinal. O território educa. Falou-se muito dos agrotóxicos, eu quero falar das abelhas. E nós temos que assumir que nós somos polinizadores da educação ambiental, do saneamento ambiental para todos. Um grande abraço, Luiz. Grande abraço, Alexandre. Sebastião. Eu quero agradecer também a todos, Marilene, equipe do SEAD, Jaqueline Guerreiro, agradecer ao INEA, governo do Estado, que também propicia agora esse momento aqui, ao UERJ, nossa querida UERJ, onde eu fiz biologia, especialização no início, a UERJ é nossa, é de todos nós, e agradecer a cada cursista que está aqui, pedir desculpas pelo problema com tecnologia e no início ali que gastam tempo, né? Aqui também, eu vi aqui o Vladimir, algumas pessoas que fizeram pergunta aqui, né, para mim, de fato, na medida do possível, respondendo depois, né, pedir para salvar o chat, Marilene. Sim. Então, agradecer a todos os cursistas, os municípios que cederam também as pessoas para participarem, dizer o obrigado, fica também o desejo do Quero Mais, fica a proposta para o SEADES para construir um curso com o Alexandre, que eu acho o Alexandre fantástico, meu colega aqui, eu acho assim, que seria muito bom para frente, a gente aprofundar o saneamento aí. Então, obrigado a todos aí, né? Obrigado, desculpa, paz e bem. E pensemos o coletivo, a justiça social, o direito, sempre não só pelo direito do qual eu faço parte, mas com aquela dinâmica a ética do cuidar, o cuidado com o outro, o cuidado com si mesmo, né? O carinho para com o outro, para com a natureza. Isso ajuda nas lutas coletivas a gente ter justiça social, mas a gente ter paz e bem-estar interior. Obrigado.
Muito obrigada, Sebastião. Nós é que agradecemos muito, muito a participação de vocês, né? Nos colocamos à disposição. Agradecemos aos cursistas que estiveram presentes hoje, né? Há pessoas que também não são cursistas, viu, Alexandre? Nós temos várias pessoas que estão acompanhando e não são cursistas, né? Nós não tivemos como incluí-los como cursistas, mas estão acompanhando e nós certificaremos por palestra, né, participada. Pedir aos nossos cursistas que continuem olhando com atenção o cronograma do curso, as atividades. Nós estamos enviando sempre informações e orientações, né? Convidá-los para a próxima atividade, que será muito interessante. Alex, tem como colocar aí para a gente a nossa próxima atividade? Então, nossa próxima atividade vai falar sobre objetivos de desenvolvimento sustentável e as novas economias, né? Nós vamos ter a Anne Auni, a Maria Render, o Rubens Born. Então, será também muito interessante e será nessa próxima quarta-feira, às 14 horas. Então, até lá, né? Continuem conosco, divulguem as palestras, vocês podem divulgar o link, é uma forma dessa informação ser propagada, né? E continuem conosco, porque para a gente isso é muito importante. Como o Alexandre falou, é uma oportunidade muito grande que nós estamos tendo e nós estamos muito felizes por estar aqui com vocês, quer dizer, durante todo esse período, não só hoje, né, mas nós estivemos felizes antes, hoje e depois, provavelmente. Gente, gratidão a todos, boa tarde e se cuidem. E, como o Alexandre falou, abraços, né, Alexandre? Abraços.